Olá, pessoal! No vídeo de hoje, nós vamos apresentar um problema que vai ser modelado a partir de uma equação diferencial ordinária. Considerando esse problema, nós vamos resolver essa equação diferencial do ponto de vista analítico e também utilizando o método de Euler como aproximação numérica. Depois, a gente vai fazer uma comparação entre os resultados obtidos analítica e numericamente, começando então a falar um pouquinho sobre modelagem matemática, equações diferenciais e métodos numéricos. Vamos ao quadro então, pessoal. Eu coloquei aqui um problema real para a gente discutir, que não é muito difícil, tá? É um problema onde a gente vai utilizar a lei de conservação de massa para obter um modelo matemático simples envolvendo uma equação diferencial ordinária. Então, esse problema envolve a questão da dispersão de um contaminante radioativo. Eu tenho o seguinte: a quantidade de um contaminante radioativo uniformemente distribuído em um reator fechado é medida pela sua concentração C, em becquerel por litro. O contaminante diminui a uma taxa de decaimento proporcional à sua concentração. Então, veja, essa relação aqui entre o contaminante e o decaimento, ela é clássica para problemas que envolvem contaminante radioativo. A questão do contaminante radioativo é que ele decresce lentamente, mas ele decresce. Taxa de decaimento, taxa é a palavra clássica que nos indica que quando formos compor o modelo, vai haver uma derivada na história. Tá? Então, se eu falo em taxa de decaimento, eu quero dizer que a concentração está diminuindo de acordo com alguma coisa. Como a gente está falando em concentração de um determinado elemento, isso é medido em função do tempo decorrido. Então, essa taxa de decaimento ela vai envolver a variável concentração e o tempo, onde o K é uma constante com unidade de dia, ou seja, ele está dizendo que esse tempo que nós vamos considerar aqui no problema vai ser considerado em dias. Portanto, de acordo com o balanço de massa para o reator, a gente pode escrever o seguinte modelo, tá? Então, considerando a lei de conservação de massa, a taxa de concentração variando com o tempo, ela vai ser igual a menos K vezes a concentração em cada instante de tempo. Ou seja, eu tenho aqui uma equação diferencial super simples de ser resolvida. Na letra A desse problema, eu peço para a gente resolver analiticamente a equação acima. Antes que a gente esqueça, eu retirei esse problema o livro de Steven Chapra, tá? E adaptei, não eram exatamente essas mesmas perguntas, mas o enunciado foi desse livro, ok? Então, vamos começar resolvendo a equação diferencial, como eu falei, não é nada difícil. Equações diferenciais são aquelas que envolvem, né, derivadas, certo? E a gente vai considerar, então, que a derivada ela vai ser de primeira ordem, certo? Porque eu estou falando diretamente da taxa de variação da concentração em relação ao tempo. Sendo assim, deixa eu só colocar aqui na cor correta e aí a gente vai resolver esse problema. A gente vai utilizar um método para resolver aqui conhecido como variáveis separáveis e eu já vou explicar por quê. Então, a nossa equação é a seguinte, né? Eu tenho dc dt igual a menos K, C. K é uma constante, C é a mesma função que está aqui. Então, a derivada dessa função em relação ao tempo é igual a menos K, uma constante, vezes a própria função. Quando a gente fala em variáveis separáveis, que é o método que a gente vai utilizar aqui, qual é a ideia? A gente colocar de um lado determinadas variáveis e de outro a outra. Então, a gente vai estipular que concentração esteja do lado esquerdo e tempo estejam do lado direito. Então, eu vou ter aqui dc sobre C menos K dt. Certo? A gente colocou, então, a concentração do lado esquerdo e o tempo do lado direito. Integrando de um lado e outro, 1 sobre C dc, eu vou ter aqui, então, ln de C igual a
menos K, se é t, vai ser dt, mais uma constante que eu vou chamar de a nesse caso, para não confundir com a função, normalmente chama a constante de C, mas para não confundir com a função concentração que foi chamada de C. Bom, para eu obter uma função exata, né, ela tá, no caso ela está implícita aqui, eu quero ela explícita, eu vou colocar a exponencial de um lado e de outro. Por quê? Eu quero tirar o ln, então eu vou usar a função inversa do ln, que é a exponencial de base e. Então, e elevado a ln de c, o que eu faço de um lado sou obrigado a fazer do outro, menos kt mais a. De fato, essa solução foi interessante porque eu posso cancelar aqui o ln com o e aqui do lado esquerdo, então eu vou ter c em relação a t. E aqui, do lado direito, já que eu tenho a soma do expoente, isso é igual a multiplicação de potência de mesma base, retornando, né, usando aquela propriedade antiga. Então, é e elevado a menos kt vezes e elevado a a. E elevado a a, tudo isso aqui é uma constante, tá? Então, a gente vai fazer c de t igual a uma constante que eu vou chamar de A maiúsculo. Ah, mas é o mesmo? Não é a mesma constante que o E elevado a A, mas é sendo constante elevado a uma constante, vai dar um valor que a gente vai, a princípio, chamar de uma constante mais ampla, A, multiplicado pela função, então, E elevado a menos kt. Bom, tem um detalhe importante nessa história. Eu dou uma condição inicial para a minha equação, ou seja, a concentração no instante t igual a zero é de 100, e digo que o K, que é aquela constante que está ali do lado direito, ele vale 175 dia menos 1, tá? Aquele d menos 1 é dia menos 1. Então, agora eu vou usar essas duas condições para conseguir concluir aí a solução única para o meu problema. Nesse momento, eu tenho uma família de soluções, porque a minha constante A pode ser qualquer valor e o meu valor de K também pode ser qualquer um. Então, ainda não está legal, eu tenho que colocar condições específicas para o meu problema. E aí a gente vai usar a chamada condição inicial, ou seja, C de 0 igual a 100, e depois eu vou substituir o valor do K. Nesse momento aqui eu nem vou precisar, porque já que o T é zero, eu vou estar multiplicando o K por zero, não vai fazer diferença. Ok? C de zero, o que que é? Pegar essa solução e substituir o T por zero. Então, eu vou ter A E elevado a menos K vezes zero igual a 100. E elevado a zero dá 1. Então, A igual a 100. Ok? Porque aí fica A vezes 1 é 100. Logo, a minha solução única para o problema, considerando então que a gente teve a condição inicial e também um valor específico para cá, vai ser igual a 100 E elevado a menos 0, 175t. Ok? Então, essa é a nossa solução analítica. O que é uma solução analítica? É quando a gente tem uma equação diferencial que a gente consegue resolver por um meio matemático sem lançar mão de nenhum método numérico. Só que, na verdade, esse problema é um problema que a gente consegue fazer isso, mas nem sempre os métodos analíticos que nós conhecemos nos dão uma solução que nós chamamos de solução analítica. E aí, caso a gente não tivesse, eu vou propor aqui um método numérico para resolver esse problema. Então, item B diz o seguinte: use o método de Euler para resolver essa equação de t igual a 0 até igual a 1 dia, com tamanho de passo h igual a 0,1d, com as mesmas condições do item A. O que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer que a gente vai sair do t igual a 0, chegar no t igual a 1, andando de 0,1 em 0,1. Esse passo é isso, andando de 0,1 em 0,1. Para isso, eu vou precisar colocar para vocês como que o método de Euler, ele pensa, né, ou ele elabora uma solução numérica para o problema, tá? Como que funciona, então? Antes de qualquer coisa, o método de Euler pressupõe o seguinte: pressupõe que a minha derivada ela está isolada do lado esquerdo. E do lado direito, eu vou colocar
todas as outras partes da minha equação diferencial de primeira ordem que não são a primeira derivada. Tá? Então, eu coloquei todo mundo que não é primeira derivada para o lado direito do meu problema. Sendo assim, o método de Euler vai ser dado da seguinte forma. Eu vou começar com uma condição y0 associada a um valor de x0 também, que no nosso caso aqui vai ser, na verdade, o y vai estar sendo considerado c e o x vai ser considerado t, tá? E aí, a minha próxima solução, y1, vai ser igual a y0 mais o h, que é o passo, vezes a função que está aqui do lado direito, calculada no valor x0, y0. Eu faço isso, gero o meu novo y1 e o meu x1, qual vai ser o valor? Vai ser o valor do x0 mais o passo que eu dei h, dependendo do h que eu escolha, tá? E aí eu posso repetir esse processo quantas vezes eu quiser até eu chegar no x pretendido. Na verdade, aqui a gente vai caminhar do 0 para o 1, de 0,1 em 0,1. Então, a gente vai ter que fazer esse procedimento 10 vezes. No nosso caso, já vou mostrar isso numericamente. Então, de forma geral, a minha solução y no passo n mais 1, ela vai ser igual à solução y no passo n mais h vezes a função calculada em xn, yn, considerando também que o xn mais 1 vai ser igual a o xn mais h, ok? Então, esse é o método. Agora, é claro que a gente não vai fazer essas contas na mão, não é mesmo? Se o método é numérico, o computador vai ajudar a gente a fazer esses cálculos. E aí, eu queria mostrar para vocês o seguinte: como que eu vou obter essas soluções? Vamos colocar, então, na próxima tela para a gente ver como que a gente vai calcular numericamente esse problema. Bom, pessoal, aí está, então, o método de Euler. Eu coloquei uma planilha de Excel para começar. Depois, à medida que nós formos avançando nos vídeos, a gente pode usar outros tipos de aplicativo mais adequados, principalmente a métodos numéricos que sejam bem mais sofisticados que o método de Euler, que é, se não o mais simples, é um dos mais simples que a gente pode utilizar para resolver problemas numéricos, tá bom? Então, veja como é que eu coloquei aqui na planilha, só para vocês terem uma ideia de como fariam, tá? Então, veja, C2, quem é para mim? C2 é 100, ou seja, é o valor inicial para o meu y, que eu chamei de y0, que no caso da gente aqui é o C0, tá? Perceba que o zero aqui, para mim, é o índice. Então, o meu C0, considerando que o tempo inicial é zero também, então o meu T0 é zero, fazendo o papel do x0. Como que eu contabilizei, então, essas colunas aqui do TN, né? Cada um que foi gerado, ele foi gerado considerando-se sempre a soma de 0,1, uma PA, né, de razão 0,1. Então, eu fiz aqui o cálculo do T0 até o T10, onde nós chegamos no 1, que era lá o nosso limite final, tá? E como que eu calculei os y0, y1 até o y10, que vai ser o y associado ao t igual a 1? Eu usei o método de Euler. Então, eu coloquei aqui C2, no caso, que depois vai ser C3, ou seja, aqui vai ser sempre o meu YN, que no caso, o CN para a gente aqui, tá? Voltando lá no quadro rapidamente, só para tirar uma duvidazinha, olha só, a gente tem aqui a seguinte situação, né? O meu lado direito, nesse caso, ele era menos K vezes C, né? Então, a minha fórmula que definiria os CNs, que eu não coloquei aqui, ela vai ser CN mais 1 igual a CN, que está na própria fórmula, mais H vezes o menos K vezes o CN, que é o meu lado direito, tá? Então, aqui, ó, K vezes CN. Sendo assim, o CN é o meu fator comum, né, entre
os dois. Então, eu poderia escrever que o Cn mais 1, colocando o Cn em evidência, é igual a Cn, que multiplica 1 menos K vezes H. Ok? Então, voltando lá para a nossa planilha, a gente observa o seguinte. Eu coloquei aqui, olha, C3, C4, ou seja, são CNs, 1 menos, aqui está K, tá? 0,175 vezes o 0,1, que é o H, que é fixo, tá bom? E aí eu vim puxando, chego aqui que o meu C10, aliás, considerando o C11, tá no C12, né? Mas o meu, a minha concentração no instante 1, que é equivalente ao 10º passo, é 83,81,574,131. E com isso, a gente volta lá para o quadro e a gente resolve, então, a segunda questão aí do nosso exercício, que era para achar uma aproximação aí para o método de Euler. E, por fim, o item C, com auxílio do GeoGebra 2D, esboçar o gráfico da solução analítica e da solução numérica. Compare os valores absolutos da solução analítica em t igual a 1 com a solução numérica pelo método de Euler em t igual a 1. Ok? Então, gente, antes de eu fazer lá o cálculo no GeoGebra, eu vou começar pela solução analítica, já que a solução numérica a gente obteve agora. Quem seria essa solução analítica para o t igual a 1? Eu teria a seguinte situação. C de 1, considerando a solução que a gente obteve no item A, tá bom? Vai ser 100 vezes o E elevado a menos 0,175 vezes 1. Ops, botei t erradamente aqui, a gente já está substituindo por 1. Vezes 1, tá? E aí, pegando uma calculadora rapidinho, vou calcular aqui quanto que deu, tá? Então, é 100. Pega a calculadora científica aí, porque é mais fácil da gente obter esse valor. 100 vezes a exponencial elevado a menos 0,175, ok? Fechou, então, aqui nós vamos ter qual valor? 83,950,207,69,20. Ok? Então, botei todas as casas que a minha calculadora me forneceu. Agora, a gente vai ver lá no GeoGebra como é que fica essa história, tá bom? Então, indo para o GeoGebra, estão vendo aí, eu já comecei algumas coisas para o vídeo não ficar muito longo. Qual é a ideia aqui? Deixa eu só mostrar como que eu gerei cada uma dessas situações para vocês não ficarem perdidos. Então, eu gerei aqui em vermelho 100 Menos 7 sobre 40 é o equivalente àquele menos 0,175, é o valor do K, tá? O 7 sobre 40 é negativo porque a solução deu negativo. E aqui o GeoGebra só interpreta x e y, então ficou f de x. Então, em vermelho, eu tenho a solução exponencial analítica. Deixa eu dar uma afastada aqui. Acho que todo mundo consegue perceber aí, tá? Que é uma solução exponencial, tá? Como a gente encontrou lá no item A. Depois eu vim aqui, que pontos são esses de A até o K? São os valores que estão lá no na planilha do Excel, tá? Os pontos A até o ponto K são os pontos que estão lá, contidos os 11 pontos, os que a gente calculou, e mais o valor inicial, tá bom? Então, coloquei os pontos aqui, para a gente ver se existe uma aproximação com a função original. Existe, mas eles não são iguais. Eu vou aproximar o máximo que eu consigo aqui para vocês verem que não são iguais. Olha, está próximo, mas não é a mesma coisa. Tem o vermelho e eu tenho o azul. Ok? Deixa eu desafastar aqui um pouquinho. Cheguei ali perto do ponto G. Agora eu vou chegar aqui, ó, o H também, ó, dá para perceber. Passa perto, mas não é a mesma coisa. O que eu fiz aqui para gerar essa linha que está ligando os pontos A ao ponto K? Percebam que tem uma coisa contínua. Eu podia simplesmente botar as bolinhas, que é o resultado numérico que a gente obteve. O que eu fiz? Eu peguei, né, e fiz uma lista com esses valores. Como é que eu fiz isso? Você vem aqui nesse logo, aqui a gente tem mais
aparece aqui lista. Você pega e separa todos os valores, aqui a gente já fez aqui, você pode destacar os valores do A até o K, e aí a gente cria o que nós chamamos de uma lista. Aperta na lista aqui, vem aqui e cria a lista. Deixa eu fazer aqui, ó, ops. Isso aqui eu posso criar uma lista. Pronto. Ele criou uma lista 2, a gente não vai usar essa lista 2, mas ela é idêntica à lista 1 que a gente usou, tá? Vamos voltar lá só para ver e criamos a lista. Maravilha. Agora, eu vou interpolar esses pontos com um polinômio, tá? Uma aproximação polinomial para os pontos de A até o K. Como então, gente, o GeoGebra tem uma função chamada polinômio. Você vem aqui, clica em polinômio e já vai aparecer aqui, ó, polinômio, uma função associada à lista de pontos, tá? E aí, nessa lista de pontos, vamos botar lá L1, que foi a que a gente gerou. E aí, já gerou um polinômio igualzinho aqui em verde, tá? Que está sobre o azul, que é o mesmo, na verdade. Percebam que é o mesmo, só fiz aqui para vocês verem como funciona, tá? Então, esse polinômio ou verde ou azul, ele é uma interpolação dos pontos que a gente gerou na solução numérica. É claro que dá para ver aqui, eu vou espaçar, que essa função ela não aproxima a exponencial totalmente. A ideia dessa interpolação é de que essa função que a gente acabou de gerar polinomial, ela seja próxima da função analítica nos pontos que a gente obteve, não a vida toda, tá? Então, aqui, de fato, a gente pode ver que esse polinômio ali de 9º grau que o GeoGebra gerou, ele é bem próximo aí da função vermelha, que é a função analítica original. Ou seja, daria para a gente considerar que elas são parecidas, tá? E, para finalizar, deixa eu só pegar aqui o valor do K, né, que é o T igual a 1. A minha solução foi 83, 815, 741, 31. Então, deixa eu anotar isso aqui. 83, 81, 574, 131. E aí a gente vai comparar esse valor com o valor para t igual a 1 na nossa solução analítica, tá? Que daria, né, assim, olhando aqui do ponto de vista gráfico, vamos achar o valor aqui do K. Deixa eu só colocar com -1, que é mais rápido. Seria a gente comparar o valor do K aqui, olha, ó, eles não estão juntos, mas são próximos em algum sentido, tá? Então, vou voltar lá para o quadro para a gente fazer essa aproximação, tá bom? Então, voltando lá, a gente vai fazer, então, considerando que o C10, tá? Calculado lá pelo a planilha usando o método de Euler, é 83,81574 131. A gente tem, então, vou fazer um módulo aqui, tá? Entre a solução analítica menos a solução numérica calculada no mesmo valor. A gente vai ter, então, 83,945, um erro absoluto, tá? 207 menos o 83, 81, 574, 131. E aí, vamos ver qual vai ser o valor desse erro absoluto, tá? Deixa eu só subir aqui um pouquinho. Vou fazer aqui a conta na calculadora rapidinho. Menos 83, 81, 574, 131. Eu vou ter, então, em erro absoluto, 0,12, 607. Ah, é um erro alto, professora? Depende. A gente não está calculando aqui o erro relativo. Quais as ferramentas que a gente tem para melhorar isso? Bom, a gente podia usar outros métodos numéricos, que a gente vai discutir posteriormente, ou a gente podia melhorar o valor do H, que a gente usou de 0,1, a gente podia usar 0,01, por exemplo. Se a gente fosse fazer essas contas na mão, obviamente seria ruim, mas como a gente estava usando a planilha, não tem problema nenhum a gente melhorar o tamanho do passo, só o computador que vai ter um pouco mais de trabalho e aí os cálculos podem demorar nesse sentido, tá bom? Então,
que nós fizemos? A gente pegou um probleminha, decaimento radioativo super simples, trabalhamos o método de resolução usando equações diferenciais ordinárias, fizemos o método numérico e depois a gente comparou as duas coisas, do ponto de vista geométrico e do ponto de vista algébrico, fazendo aquela continha ali do erro absoluto. Tá bom? Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se gostou, aperte o like e nos vemos no próximo. Até mais. Tchau, tchau.